Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Juliana Andreader, farmacêutica. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Bom, Juliana, a gente te conhece bastante agora por causa da premiação do Farmácia Vai à Escola. Depois a gente vai voltar a falar da campanha, mas antes a gente quer saber quem é a Juliana, de onde tu é natural? Então, eu sou a Juliana, sou farmacêutica, tenho 30 anos, eu sou da cidade de Estrela, já estou formada há 7 anos, mas desde que eu me formei eu sempre trabalhei aqui em Teutônia. Então, tenho algumas raízes aqui também, meu pai era aqui de Teutônia, tenho uma irmã que mora aqui em Teutônia também, então tenho algumas raízes aí, uma conexão muito grande com o município. Como foi a tua infância e o que tu gostava de fazer? Eu cresci no interior, ainda moro no interior, né, lá na Santa Rita, em Estrela, então a minha infância foi assim, muito de brincar, né, ter bicho. Meus pais tinham criação de vacas, né? Então sempre tive, assim, uma infância bem de interior, assim. Em quais escolas tu estudou? Eu estudei na MF La Salle, na linha São Jacó Baixa, até a 4ª série. Depois eu fui para Delfina, na MF Pedro Jorge Schmidt, onde eu fiz da 5ª até a 8ª série. E aí, depois o ensino médio eu fiz na Escola Estadual de Ensino Médio Estrela. Bom, perguntei tudo isso para tentar descobrir onde que a farmácia entrou na tua vida. Como você soube que tinha esse gosto, esse interesse pela saúde? Uma coisa que eu gosto sempre de contar, assim, que a minha paixão pela farmácia começou na infância já. E começou por causa dos meus avós. Eles usavam muitas medicações, sempre estavam indo no médico, eram bem idosos já, perto dos 80 anos. E eles praticamente só falavam alemão, né? Então, muitas vezes eu ia junto com eles nas consultas médicas para falar com o médico, para explicar, para traduzir tanto o que o médico falava para eles, quanto o que eles queriam perguntar para o médico. Então, o médico muitas vezes me orientava, me explicava para mim como eles tinham que usar as medicações deles. E aí a gente chegava em casa e tinha aquela sacolada de medicação e a minha avó dizia, mas para que serve tudo isso? E aí muitas vezes eu lia a bula, as bulas tinham letras minúsculas na época. Então isso eu fazia bastante. E depois, quando as caixinhas estavam vazias, eu brincava de farmácia. Eu pegava aquelas caixinhas, eu botava inclusive em ordem alfabética de medicações, né? Então, isso sim foi uma das coisas que me marcou na infância. Mas eu realmente, assim, decidi que eu queria fazer farmácia quando eu comecei no meu primeiro emprego. Eu trabalhei numa indústria química em Estrela, pertinho da minha casa. E lá eu via muito, assim, a farmacêutica trabalhando no laboratório. Eu achava o máximo. Eu trabalhava de auxiliar de escritório, mas eu passava por aquele laboratório e eu ficava assim encantada. E eu pensava, é isso que eu quero fazer. Então, com 16 anos, assim, eu já decidi que eu queria fazer farmácia. Você começou a trabalhar bem cedo, então, também? Sim, assim que eu fiz 16 anos, fui lá, tirei minha carteira de trabalho e já saí procurando emprego, né? Trabalhei como estagiária, depois fui efetivada nessa empresa. E depois quando eu comecei a trabalhar na Univates, aí entrou o empecilho de que o curso de farmácia era diurno, né? E aí meu pai me dizia, Juliana, tu não vai conseguir um emprego onde tu consiga conciliar esses estudos no turno da manhã. E eu dizia sempre pra ele, não pai, eu vou fazer o concurso na Univates pra trabalhar lá. E foi o que eu fiz. Fiz concurso, consegui passar, e aí eu trabalhei na Univates por 5 anos e meio, conciliando o trabalho e os estudos lá. E foi muito importante, assim, pra mim, porque me abriu várias portas, né? Trabalhei em coisas que eu nunca imaginei que iria trabalhar. Conta um pouquinho. Lá eu trabalhei primeiro no setor de audiovisual,
que era o setor assim que auxiliava os professores durante as aulas para usar data show, usar computador. Eu também ajudava a cuidar das mesas de áudio nos auditórios. Então eu fiz umas coisas bem diferentes, aí fiz vários cursos nessa área, né? Foi bem legal. E depois, mais pro final do curso, uma professora minha me convidou então para trabalhar dentro dos laboratórios de farmácia. E isso foi uma baita experiência, assim, porque, né, eu preparava todas as aulas práticas. Então, às vezes, até algumas disciplinas que eu estava fazendo ou que eu nem tinha feito ainda, eu tinha que preparar a aula. Então, eu tinha que estudar para aprender a fazer as coisas ali para dar tudo certo, né? Então, foi um aprendizado muito grande, assim. Bom, você está nos contando agora vários lugares em que você já atuou, mas você também não parou de estudar. Isso, eu além de ter feito farmácia, eu também fiz o mestrado em biotecnologia na Univates e nesse período de 2 anos eu fiz pesquisa, né? Trabalhei como bolsista lá também, fazendo pesquisa. A gente fez uma pesquisa com uma planta medicinal que até assim a gente pôde comprovar um efeito muito interessante, né? A gente até conseguiu uma patente disso no ano passado e também foi um trabalho assim inspirado pelos meus avós, porque era uma planta que eles utilizavam antigamente e que não tinha estudos científicos, né? E essa planta é a paineira, né, que era usada para tratar úlceras e gastrites. E a gente testou, então, em ratos, né? A gente fez todo um trabalho aí de pesquisa em cima dessa planta. Foi bem bacana também. Juliana, qual é a importância dessa patente? Essa patente, ela é assim para a gente ter a propriedade intelectual, né? Já que a gente que desenvolveu, que estudou, né? Essa questão dessa planta, né? E nós fomos os primeiros, assim. Então a gente faz o pedido de patente justamente para proteger essas informações, né? Então a gente teve um efeito muito bom, um efeito diferenciado dessa planta, que a maioria dos anti-inflamatórios que a gente tem na atualidade, o principal efeito adverso deles é eles causarem gastrite, né, uma dor de estômago. Então, a gente conseguiu um medicamento, né, essa planta no caso, que protege o estômago, né, ela tem efeito protetor da mucosa gástrica e também ele tem efeito anti-inflamatório. Então é um efeito bem diferenciado, assim. Então por isso que a gente fez o pedido da patente. Com base nesse estudo de vocês, seria possível daqui a algum tempo desenvolver novos medicamentos, novas formas para ajudar as pessoas? Exatamente. A gente só precisaria ainda, claro que isso leva muito tempo, né? Uma pesquisa de um medicamento leva muitos anos, assim. Então, o próximo passo seria isolar o composto ativo por essa atividade, né? Porque numa planta você extrai vários compostos, né? Então, a gente teria que isolar o composto, aquele que é responsável pela atividade, para daí poder produzir ele em laboratório, né? Produzir em maior escala. Porque também não dá para sair cortando árvore por aí, né? Bom, quero falar um pouquinho da tua profissão. A gente fala às vezes em farmacêutico e logo pensa em medicamento, como foi teu começo lá na infância. Mas a abrangência da profissão é muito maior. Sim, a farmácia ela tem mais de 70 áreas de atuação, né? Muita gente não sabe disso. Inclusive tem muita gente que nem sabe o que um farmacêutico faz, né? E muitas vezes até nos confundem com o enfermeiro, né? E a atuação é totalmente diferente, né? Por exemplo, eu já trabalhei em farmácia de manipulação, eu já trabalhei em drogaria. Aí você vai me perguntar, mas qual é a diferença entre drogaria e farmácia? Na verdade, drogaria é todo estabelecimento que comercializa medicamentos, né, industrializados. Então, todas as farmácias que a gente chama por aí são drogarias, né, o termo técnico. E farmácia é a farmácia de manipulação. Aqui em Teutônia nós só temos uma farmácia de manipulação, né? Então, essa é a diferença, né? E eu já trabalhei então em manipulação, já trabalhei em drogaria, já trabalhei em indústria.
indústria química, né? Existem indústrias de medicamentos, existem indústrias químicas que precisam de farmacêutico, né? No meu caso, trabalhei aqui em Teutônia, na Heineken Química, né? E eles produzem produtos para uso veterinário, para limpeza dos tetos das vacas, né? Então é um produto que se aplica no animal, então precisa de responsável técnico farmacêutico ou veterinário, né? Então, algumas áreas assim bem diferentes, né? O farmacêutico também trabalha com alimentos, trabalha com farmácia hospitalar, né? Hospital, quimioterapia, todos esses serviços também tem que ter farmacêutico. Qual o principal desafio da profissão? Acho que o principal desafio da profissão é tentar mostrar a nossa importância na sociedade, assim. Porque a maioria das pessoas ainda nos vê assim como só um entregador de remédio. Então acho que esse é o maior desafio dentro da nossa profissão, da gente mostrar a nossa importância. Hoje você atua também no posto de saúde. Isso, hoje eu atuo no posto de saúde do bairro Teutônia, já trabalhei no posto de Canabarro também, no de Languiru algumas vezes, mas estou mais ali no bairro Teutônia. O que te motiva? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, assim, independente do que eu esteja fazendo, de onde eu esteja trabalhando, eu sempre procuro ajudar as pessoas. Então, isso pra mim é uma coisa que me motiva muito, né? E também me motiva, assim, a questão de procurar o meu espaço, procurar o espaço do farmacêutico, assim, mostrar qual a importância da nossa profissão, né, na sociedade. Bom, Juliana, o nome do programa é Espaço Empreender e eu já comecei o programa falando sobre a campanha do Farmácia Vai à Escola. Conta pra gente sobre o projeto, mas principalmente fazendo a relação da importância de que é divulgar esse trabalho, mas também no sentido de empreender dentro da tua profissão. A campanha Farmácia Vai à Escola foi desenvolvida, então, esse ano aqui em Teutônia, com 5 escolas, né? E a gente foi fazer um trabalho sobre o uso racional de medicamentos com os alunos, né? Então, dessa campanha, aqui no município, nós tivemos 2 alunos premiados, né? E foi bem legal, a gente interagiu bastante com os alunos, né? E é muito bacana essa interação, assim, até para eles saberem o que farmacêutico faz, por que os medicamentos são importantes, né? Deles saberem que um medicamento não é uma coisa simples, que é uma coisa que tem que ser usada com cautela, usada só quando realmente precisa, né? Então, teve muitos alunos que também perguntaram, mas o que o farmacêutico faz? Quanto ganha um farmacêutico, né? Então, assim, até os alunos de ensino médio, eles nos perguntaram isso, assim, né? No sentido também de aprender mais sobre a profissão e de buscar informações, até para, né, uma futura escolha profissional. Então, foi bem bacana esse trabalho. É um belo exemplo de empreender na profissão, afinal vocês podem desenvolver inúmeros projetos não só com os alunos, mas para a comunidade em geral, em várias áreas, várias temáticas. Exatamente, o fato de eu trabalhar dentro do posto de saúde, né, me permite essa autonomia, digamos assim, né, da gente montar projetos e ir, né, nas comunidades, né. O único, assim, empecilho que a gente tem nesse sentido é a questão da fiscalização, porque nós temos isso muito forte, né? O Conselho de Farmácia, ele obriga que o farmacêutico esteja no estabelecimento o tempo todo, né? Então, esse sim é o único empecilho. A gente gostaria de fazer muito mais, né? Mas quando o farmacêutico não tá, a gente tem que fechar a farmácia ou parar de entregar a medicação controlada. Então, a gente também não quer deixar a população na mão, assim, né? Então, a gente busca um equilíbrio entre as partes, né? Então a gente também tá retomando alguns grupos dentro do posto de saúde, né? Para que a gente também não precise sair tanto, né? Grupos de gestantes a gente já tá fazendo. Isso tudo tava pouco parado por causa da pandemia, né? Antes da pandemia a gente fez bastante grupos com idosos, a gente fez uma parceria com a Emater, a gente foi no interior visitar grupos de mulheres, trabalhadoras rurais, aí a gente também falou sobre o uso racional de medicamentos.
né? Então a gente busca assim fazer esses trabalhos assim na comunidade, que a gente tem uma abrangência maior, né? E ali no dia a dia, às vezes tu tá fazendo tudo meio rapidão ali, tem fila, tem muita gente para atender, então muitas vezes a gente não consegue assim dar uma atenção especial, né? Então esses momentos a gente consegue estar mais próximo à população e conversar mais de perto. Eu acho isso fantástico, assim, isso dentro da minha profissão me encanta muito, assim, o fato de poder tá conversando, tá trocando ideia, tá trocando conhecimentos, né? Não é só passar o meu conhecimento para eles, a gente aprende muito com as pessoas também. Você citou algo muito importante, que é a relação com o conselho. Como é a interação com o Conselho Regional de Farmácia? Todo farmacêutico tem um registro. Sim, o farmacêutico, para ele ter responsabilidade técnica num estabelecimento, ele tem que ter, então, o registro no conselho. A gente paga anuidade todo ano, né? E para manter esse registro. E a farmácia, ela tem que ter, então, a certidão de regularidade, que é a gente que encaminha, né? A gente que faz o pedido, e a gente tem que informar lá o horário que o estabelecimento está aberto e o horário que o farmacêutico está trabalhando dentro do estabelecimento. Então, esse horário a gente tem que cumprir, né? E se a gente sai por férias ou qualquer outro motivo, né? Ou fui nas escolas, tudo tem que ser informado previamente ao conselho. Tem um site que a gente entra lá e a gente coloca a informação, né? Mas assim, a relação com o conselho é tranquila, né? Eles fazem inspeções mais ou menos umas 2 vezes por ano. E eles, né, sempre vêm e conversam com a gente, o que dá para melhorar, o que tá legal, né? Então a gente vai sempre se adequando, porque tem toda a questão da legislação, né? A gente tem legislação sanitária, né, que a gente tem que seguir e tudo mais. Então é uma série de coisas aí, mas é tranquilo. Muito bacana você poder compartilhar com a gente um pouquinho mais da profissão, Juliana. E agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Então, Bruna, eu agradeço a oportunidade de vir aí contar um pouquinho da minha história. Estou há bastante tempo aí em Teutônia, mas acho que nem todo mundo sabia de alguns detalhes aí que eu contei hoje, né? Então, acho legal esse programa de vocês, né? De contar essas histórias também, né? Eu não sou empreendedora, mas, né, como tu falou no início, né, pessoas trabalham dentro da sua área de atuação também podem empreender, né, de outras formas. Então acho que é bem legal isso aí. Quero mandar um abraço para minha equipe lá do Bar Teutônia, para as meninas das farmácias também, dos postos de saúde, minhas colegas. Mandar um abraço para minha família, que está sempre me apoiando. E é isso, quero agradecer mais uma vez e desejar a todos um bom final de semana. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a farmacêutica Juliana Andrea Der. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.